Relógio Entrevista está no ar. Muito bem, gente. Nosso Relógio Entrevista, como eu sempre digo aqui na nossa programação, trazendo sempre assuntos relevantes e de suma importância. E dessa vez não vai ser diferente, não. Hoje nós vamos conversar um assunto importantíssimo com o Dr. Marciano Anginoni. Tumor considerado raro e desafiador para os médicos, o câncer de pâncreas costuma ser silencioso. E caso o paciente não tenha o hábito de fazer exames de rotina, pode ser detectado apenas em quadros mais avançados. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o cirurgião oncológico, Dr. Marciano Anginoni, coordenador do Grupo de Tumores Gastrointestinais do Centro de Oncologia do Paraná. Vamos cumprimentá-lo? Vamos lá, então. Doutor Marciano, seja muito bem-vindo ao nosso Relógio Entrevista. Obrigado por atender a nossa produção. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Relógio e é uma satisfação estar aqui com vocês hoje para conversarmos um pouquinho sobre o câncer de pâncreas, né? Muito bem, a satisfação é toda nossa, doutor. Muito obrigado por atender a nossa produção. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte, doutor. Quais os primeiros sinais de câncer de pâncreas? Quais os primeiros sinais? O senhor pode responder, por gentileza? O câncer de pâncreas é uma doença que nós, oncologistas, costumamos dizer que é um tipo de câncer traiçoeiro, porque ele costuma não dar muitos sintomas nas fases iniciais. E muitos sintomas que o câncer de pâncreas causa são parecidos com outras doenças. Mas a gente pode citar, né, então, a dor na parte de cima da barriga, a dor nas costas, a perda de peso, né, a sensação de saciedade, desconforto abdominal. Isso, né, esses sintomas, principalmente se eles estiverem todos juntos e por um período maior do que 2, 3 semanas, isso é um sinal de alerta, né? Principalmente a perda de peso associada à dor abdominal é um sinal de alerta. Nos casos onde o câncer de pâncreas, ele acomete a cabeça do pâncreas, que é um local onde passa o canal da bile dentro, então, muitas vezes, o primeiro sintoma é a icterícia, né? Também chamado amarelão. Então, o paciente ele fica com uma coloração amarelada, a urina fica escura. Então, esse é um sinal de alerta. Na presença desses sintomas, a pessoa tem que procurar rapidamente, né, uma investigação para que se descarte o câncer de pâncreas, porque, como nós falamos, esses sintomas eles também acontecem em outras doenças. Então, a pessoa sozinha ela não consegue fazer o seu diagnóstico. Se a pessoa tiver esses sintomas que nós falamos, ela precisa procurar rapidamente, né, uma avaliação médica. Perfeito, muito obrigado. Doutor Marciano Anginoni, o que leva a pessoa a ter esse tipo de câncer? O senhor pode nos responder, por gentileza? Não existe uma causa única para o câncer de pâncreas e o que nós sabemos hoje é que a incidência está aumentando nos últimos anos, principalmente em razão dos maus hábitos, do estilo de vida inadequado, né, da população ocidental, incluindo os brasileiros. Então, são fatores de risco hoje, né, para câncer de pâncreas, fatores bem conhecidos, a obesidade, o sedentarismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, né, o consumo de alimentos ultraprocessados, né, aqueles alimentos que vêm em prateleiras já prontos, em latas, em vidros, os embutidos, né, as carnes vermelhas processadas. Então, todos esses fatores juntos, né, isso, se a pessoa tem esse estilo de vida, ela tem um risco aumentado de ter o câncer de pâncreas, dentre outros cânceres também. Perfeito. Doutor, como tratar em casos de um laudo positivo? Como é que o nosso ouvinte pode
tratar esse câncer? Sobre o tratamento do câncer de pâncreas, é muito importante, então, que o diagnóstico seja feito num estágio mais inicial da doença, né? Por isso que é importante também, quando a pessoa tem os sintomas que nós falamos, que ela procure um atendimento médico. E nesse caso, né, nos estágios mais iniciais, muitas vezes o tratamento pode ser uma cirurgia seguida de um período de quimioterapia, ou então um tratamento que começa com quimioterapia e é seguido de cirurgia. E é muito importante que a pessoa procure um especialista, né, em câncer de pâncreas, uma pessoa com formação, né, em oncologia, para fazer essa cirurgia do câncer de pâncreas, porque é uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia que tem alguns riscos associados, e por isso mesmo a importância do profissional especialista nesse tratamento. E nos casos mais avançados, infelizmente, o que nós temos é um tratamento baseado em quimioterapia que visa prolongar, né, a sobrevida da pessoa com o câncer de pâncreas no estágio avançado. Perfeito. Muito bem, gente. Eu conversei com o cirurgião oncológico Dr. Marciano Anginoni. Ele que é coordenador do grupo de tumores gastrointestinais do Centro de Oncologia do Paraná. Doutor, muito obrigado pela sua participação em nosso programa e pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. Muito obrigado, hein? Bom, por fim, eu gostaria de agradecer, né, a participação aqui na Rádio Relógio. Eu acho que o recado foi dado, né? Sim, a gente precisa se cuidar, né? Então, evitar o excesso de álcool, praticar atividade física. A gente tem que se cuidar, né? Isso, a saúde é o nosso maior patrimônio. É verdade. Então, eu deixo aqui um abraço a todos os ouvintes, tá? Um excelente dia a todos. Muito obrigado ao senhor e até a próxima oportunidade, doutor. E com certeza o senhor ajudou e muito trazendo esses esclarecimentos aos nossos ouvintes. Muito bem, gente. Lembrando que se você ficou interessado e quer ouvir de novo, ou ouviu só uma parte dessa entrevista, ela vai ficar disponível a partir de amanhã no formato de podcast nas principais plataformas digitais.